Glória a Deus, paz do Senhor, povo de Deus. Estava com saudade de vocês, hein? Glória a Deus. Estou passando aqui para nós compartilharmos a palavra do Senhor nesse momento com Deus, nessa tarde. Nosso momento com Deus aqui de 2021. Estava em viagem, então estava um pouco impossibilitada, na verdade, de poder fazer esses vídeos aqui, né? De nós estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor, mas eu gostaria de te convidar nessa tarde a compartilhar essa mensagem, amém? E a compartilhar aí com alguém que precise ou necessite de ouvir a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa tarde, amém? Seja muito bem-vindo você que está chegando aí no nosso momento com Deus nessa tarde. Vai compartilhando aí com um amigo ou com uma amiga, amém? Deus tem uma palavra para os nossos corações essa tarde. Glória a Deus, seja muito bem-vindo você que está chegando aí no nosso momento com Deus. Nós estávamos em viagem e um pouco impossibilitado de poder estar fazendo, né, o nosso momento com Deus, mas nós estamos aqui de volta, amém? E eu quero deixar uma palavra para o teu coração nessa tarde. Eu tenho certeza que Deus tem algo para nós. Assim como Deus falou comigo através da palavra, eu tenho certeza que Deus também falará ao teu coração. Amém? Então eu te convido a abrir a sua Bíblia, você que está aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo de número 1. O livro de Ruth fica após o livro de Juízes. Amém? Abre então a tua Bíblia aí no livro de Ruth, capítulo de número 1. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa tarde. Amém? Vamos então estar aí compartilhando uma pequena porção da palavra do nosso Deus para as nossas vidas, e essa palavra que Deus trouxe, meu Pai, é muito forte, mas glória a Deus por isso. Tenho certeza que Deus vai falar fortemente ao nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela às suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Amém? Quero frisar aqui o versículo de número 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. E o tema da nossa mensagem é: alimente a sua casa com o pão de Deus. A introdução que eu quero dar aqui para a nossa meditação nessa tarde é o seguinte: o pão é um alimento que está na mesa de quase todas as pessoas do mundo, não é verdade? É um alimento barato, mas que custa muito caro para se comprar. Por quê? Porque não é fácil ganhar dinheiro para a gente comprar pão. É ou não é verdade? Não é todo mundo que tem dinheiro para comprar pão, né? E quando pensamos assim, nós valorizamos mais o pão e nos esforçamos mais e mais para não faltar o pão em nossas mesas. Quando ele falta, né, muitas vezes nós somos obrigados a mudar de lugar, porque onde estamos não está suprindo mais as nossas necessidades, e o que é pior é que muitas vezes mudamos de lugar sem consultar a Deus. E é aquele que nos dá força para buscar o pão, né? Deus é o Senhor, nosso Deus é quem nos dá força para buscar o pão. Mas na casa de Deus não pode faltar pão. Na casa do Senhor não pode faltar maná. Você e eu, nós somos casa de Deus. Aleluia. E nessa casa não pode faltar pão.
Amém? Não pode faltar pão, mas para não faltar pão, eu e você, nós precisamos nos esforçar e muito para que as nossas mesas estejam fartas de pão e não de migalhas. Para que possamos, a nossa casa precisa estar cheia de pão, né? Nós precisamos nos esforçar para encher a mesa da nossa casa de pão e não de migalhas. Por isso, eu quero compartilhar com você a primeira coisa, o primeiro item que eu quero compartilhar com você aqui nessa tarde. Não se contente com migalhas. Não se contente com as migalhas. Amém? O que não tem faltado são casas de Deus se contentando, né? O que não tem faltado são igrejas que estão se contentando com a migalha que caem das mesas que aparentemente estão fartas. Casas de Deus que não se esforçam para buscar a presença dele. Casas de Deus que não se preparam para se encontrarem com Deus. Casas de Deus que vêm de qualquer jeito para um encontro com Deus e se apresentam de qualquer jeito, não tem uma preparação espiritual antes. As pessoas acham que quando vão para a igreja estão indo para um clube, estão indo para um ponto de encontro, estão indo para um lugar qualquer, e não é assim. A casa de Deus é um lugar, né, de reverência. É um lugar onde nós vamos ali nos encontrar com o Senhor. Aleluia! Então tem casas de Deus que vêm de qualquer jeito para o encontro com Deus. Não tem preparação espiritual durante a semana. Casas de Deus que se fartam dos banquetes que o inimigo tem oferecido. E quando vem o momento da adoração a Deus, vem com mesa vazia de pão, do pão de Deus. Não podemos, amados, nos apresentar a Deus com a mesa vazia de pão. Corremos sérios riscos, aleluia. A Bíblia nos diz em 2 Samuel 6:1-7 que Davi sentiu o desejo enorme de levar a arca da aliança de volta para Israel. Porém, não se preparou para encontrar com Deus e nem tampouco os seus auxiliares. E o que eu quero dizer para você aqui, nessa tarde, é o seguinte: não se leva à presença de Deus de qualquer jeito. Em 2 Samuel 6:1-7, Davi estava sentindo o desejo de trazer a presença de Deus de volta para Israel. Porém, Davi estava se esquecendo que a presença de Deus não é carregada de qualquer jeito. Havia um modo correto de carregar a aliança. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que, quando eles foram carregar a presença de Deus de qualquer jeito, eles acabaram sendo mortos. Então eu quero te dizer, não leve Deus de qualquer jeito. Você é casa de Deus. Não leve a presença de Deus, Daramaná, Surimicanta, de qualquer jeito. Mas se santifique, dê testemunho, busque a presença de Deus, ore, jejue, consagre. Você é templo do Espírito Santo e as pessoas estão aí fora famintas do pão de Deus que está em você. Aleluia! Esses não se consagraram para conduzir o sagrado, estavam vazios da presença de Deus, não sabiam como se apresentar a Deus, e o resultado é que Deus não se agradou da forma como eles estavam conduzindo a presença dele. Uzá, despreparado, vazio do pão de Deus, tocou no lugar onde Deus estava presente, Deus se irou e o matou. Então eu quero te dizer, com Deus a gente não se brinca. Não carregue a presença de Deus de qualquer forma, porque com Deus não se brinca. Aleluia! Casas vazias querendo fazer as coisas de Deus como se fossem casas cheias. Precisamos nos esforçar muito, amados, para buscarmos a presença de Deus e continuar na presença. Queremos ser cheios de Deus, mas não quero pagar preço. Quero ser cheio de Deus, usado por Deus, mas eu não oro, não jejuo, não leio Bíblia. Estou vazia, casa vazia. Casa que não tem pão de Deus. Mesa vazia, não tem mesa farta de pão. O lugar onde Deus, amado, se faz presente, as pessoas irão querer ficar.
Eu não preciso imitar o mundo para trazer o povo para dentro da igreja. Sabe por quê? Porque uma casa, quando ela está cheia de Deus, aleluia, eles vêm para saciar a fome e a sede que eles estão sentindo. Aleluia. Mas para isso, amados, as casas de Deus, nós precisamos estar cheios do pão de Deus, cheios da presença de Deus. E quanto mais nós buscamos da presença de Deus, mais nos afastamos do pecado, mais nos envergonhamos do pecado e não o queremos para nós. As exortações aqui que nós ouvimos de Deus por meio do pregador, não as tomaremos como ofensas pessoais, mas como Deus me dizendo, me falando para eu me consertar. E quando eu me conserto, amados, Deus se faz presente na casa. Deus senta para cear o pão comigo, porque a minha mesa está cheia de pão. E aí eu quero te dizer, você está cheio do quê? Será que Deus se faz presente para sentar juntamente com você e cear na tua mesa? Que tipo de pão nós temos oferecido dentro das igrejas? Que tipo de pão nós temos nos alimentado dentro das igrejas? Consequentemente, Deus trará novas pessoas para sentarem à mesa comigo, sabe por quê? Porque Ele se faz presente. E com Ele nós iremos degustar do pão de Deus, porque a presença de Deus é prioridade na nossa vida. E se ela é prioridade na nossa vida, ela será prioridade na vida da igreja. Apesar da modernidade hoje bater a nossa porta a cada momento. Não que a modernidade seja pecado, amados, mas as facilidades que ela oferece para a casa de Deus pode, ser levada para o pecado se nós não vigiarmos. Modernidade é bom demais a gente ter aqui, internet, poder fazer live, poder compartilhar a palavra, mas se nós não soubermos utilizar, isso pode nos levar a pecar contra o nosso Deus. Eu acho interessante uma passagem que o pastor Tommy Tanner, ele diz que muitas casas de Deus estão cheias de migalhas no chão e prateleiras vazias. E por isso ele diz que a presença de Deus tem deixado de ser prioridade na igreja moderna. Estamos como padarias abertas, mas que não tem pão. E além disso, não estamos realmente interessados em vender pão. E é verdade. Quantas igrejas estão abertas, mas não vende pão? Vende outras coisas. Mas não vende o pão. O pão que eu quero dizer é a palavra. É aquela mensagem cristocêntrica, porque Ele é o pão, Cristo é o pão. Ele é o centro, Ele é o dono da igreja. E aí tem igrejas que nós entramos e a gente só vê questão de prosperidade, você entendeu? De coisas materiais, de coisas terrenas. Nós não necessitamos disso, porque isso o Senhor pode nos acrescentar. Aleluia. Temos igrejas abertas, porém as igrejas, aleluia, não tem pão. E não estão interessados em vender pão. E não estão interessados em oferecer pão. Eu não vou nem falar vender, eu vou falar oferecer. Em Levítico 6,13 vai nos dizer o seguinte: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Permita que o fogo de Deus esteja aceso continuamente no seu forno. Mantenha sempre pão no forno e sobre a sua mesa. Olhe, amados, para o lugar onde você está. Você sente a presença de Deus quando você entra na casa de Deus? Você tem se preocupado para Deus se fazer presente na vida da igreja? Como tem sido o seu dia a dia com Deus? Você se alimenta de Deus e do seu filho, que é o pão da vida? Elimeleque deixou a casa do pão. Belém quer dizer casa do pão, porque lá faltava pão. Lá na casa do pão faltou pão, porque o povo se afastou dele.
Quantas pessoas estão afastadas da presença de Deus? Elimeleque achou que a solução seria buscar pão na casa do vizinho e foi buscar pão em Moabe. Mas Moabe é um lugar cruel. Moabe furta os nossos filhos, os nossos cônjuges. Moabe furta a nossa vitalidade. Moabe nos distancia mais e mais da presença de Deus. Moabe não é a solução para quem quer se fartar do pão de Deus. Está entendendo? Moabe nos distancia mais e mais de Deus. Elimeleque não achou que a solução seria buscar pão na casa do vizinho. Ele achou melhor buscar pão na casa do vizinho. Sendo que ele tinha o Deus que é o pão. Aleluia. Fique você sabendo, amados, que na casa de Deus, fique sabendo que casa de Deus, que quando falta pão na casa de Deus, as pessoas não vêm até ela, pois lhe faltam alimentos ali. Então essas pessoas que estão precisando se alimentar de Deus, vão para os bares, para as bocas de fumo, para a necromancia e etc. Lá é Moabe. E Moabe rouba a nossa alegria, porque não nos alimentamos do pão de Deus continuamente. E quando nos encontramos, não estamos prontos para receber o que Deus tem para nós. Por isso, recebemos muito pouco do muito que Ele tem para nos dar. Alimente-se de Deus. Busque a sua presença. Ofereça esse pão àqueles que estão com fome. O pão da vida. Busque a presença de Deus continuamente em sua vida. Vamos fazer deste lugar um lugar onde Deus verdadeiramente se faz presente. Um lugar onde Ele tenha prazer em manifestar a sua glória, porque eu vejo que Deus não manifesta mais a sua glória como antigamente, sabe por quê? Porque hoje nós estamos vivendo uma geração, um tempo, onde as pessoas têm se distanciado da presença de Deus. Deus tem se enojado com a igreja. Porque muitos se dizem obreiros, pastores, líderes, mas a sua vida está em pecado. Não vive aquilo que prega. Não vive aquilo que a palavra diz. E depois quer ser bem-sucedido. Olha lá o que Deus falou com Josué. Se você quiser ser bem-sucedido, assim como Moisés, olha aí, ó, não aparta da tua boca o livro da lei. Seja obediente, porque se você obedecer, eu vou te honrar na terra. As pessoas estão brincando de ser crente. As pessoas não querem saber de Deus. Segundo tópico. Prepare-se para encontrar com o Senhor teu Deus. Amós 4:12. O povo de Israel, ele não estava preocupado em se encontrar com Deus. Eles viviam dissolutamente. Por isso Deus enviara pragas. Mas nenhuma delas fez o povo voltar para Deus. Engraçado, né? Aí a gente não entende o porquê que caiu, né, essa pandemia. Por que caiu essa pandemia? Esse coronavírus veio para quê? É para fazer você acordar para a vida que você não é nada sem Ele. E que é somente nele que você vai vencer. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós estamos como o povo de Israel antigamente. Muitos estão vivendo dissolutamente achando que Jesus nunca vai voltar. Achando que vai subir para o céu. Por isso que Deus enviou várias pragas, mas nenhuma delas fez o povo voltar para Deus. Então, o que Deus fez? Deus fez uma advertência. Preparem-se para encontrar comigo. Preparem-se para se encontrarem comigo. Você está preparado? Que tipo de pão dá na tua casa? Você está preparado? Que tipo de pão você está comendo? Aleluia!
Preparem-se para se encontrarem comigo, curvem-se diante de mim, porque eu quero me manifestar a vocês, diz o Senhor. Aleluia. A manifestação de Deus para Israel seria uma forte repreensão, amados. Porém, nós não precisamos esperar a repreensão de Deus para ele se manifestar a nós. Precisamos sim da presença de Deus como fonte da nossa alegria, por ele se contentar conosco, no nosso modo de viver, na nossa vontade de querê-lo, de querermos andarmos curvados diante dele, de curvar as nossas cabeças quando saímos de casa, também nos prostrarmos a ele quando aqui chegamos, quando nós chegamos dentro da igreja. Aleluia! As pessoas não se curvam diante de Deus por falta de temor. No entanto, eu conclamo a todos nós a nos curvarmos diante de Deus, a ter temor de Deus, no lugar onde nós nos reunimos para adorar a Ele. W. Tozer diz uma coisa, ele disse que as pessoas não sentem a presença de Deus em nossas reuniões, porque ela não está lá em nível suficiente para estimular os nossos sensores espirituais. As pessoas não sentem a presença de Deus em nossas reuniões, porque ela não está lá em nível suficiente para estimular os nossos sensores espirituais. Como é que está o seu sensor espiritual? Ele se fará presente, sabe quando Deus vai se fazer presente em nosso meio? Quando nós não cansarmos de buscá-la. Deus se fará presente em nosso meio quando nós não nos cansarmos de buscar a presença dele. A nossa casa precisa ter pão fresco. O mundo está faminto de pão, tem almas sedentas, raquíticas, morrendo com fome de pão fresco. Então se curve diante de Deus, se conserte diante de Deus. Ao nos curvarmos diante de Deus, as pessoas não terão dúvidas de que Deus está naquele lugar onde você está. Não precisamos fazer malabarismo, inventar modinha para as pessoas virem e para querer ficar entre nós. O que nós precisamos é da presença. Porque quando nós somos cheios da presença, a presença de Deus por si só irá atrair os sedentos. Assim como me atraiu, assim como atraiu a você. Quando Jesus me encontrou, eu estava no fundo do poço, numa depressão, drogada, vivendo num mundo de prostituição. Mas eu queria esse Jesus que mudou e curou e libertou a minha amiga e transformou a vida da minha mãe na fé. Eu queria esse Jesus, eu precisava desse Jesus. Aleluia. E ela tinha pão fresco para me oferecer. Ela tinha pãozinho fresco caído do céu para me oferecer. Sabe por quê? Porque ela estava cheia da presença. A mesa dela estava farta de pão. Davi, depois que foi corrigido por Deus, por ter se apresentado a ele sem a devida preparação, ele voltou para casa, corrigiu o seu erro. Eu estou querendo dizer aqui, foi quando Davi queria trazer a presença de Deus. E Davi, quando ele quer trazer a presença de Deus, ele traz a presença de Deus de qualquer jeito. E aí acaba acontecendo a morte de um dos seus soldados. E agora, depois de Davi corrigir o seu erro, ele se apresentou a ele, né? Tinha apresentado a ele sem a devida preparação. Mas aí ele corrigiu o seu erro. E agora lá em 2 Samuel 6, 12, 15... ele se alegra na presença do Deus vivo, que também se alegrou com ele. Aleluia! Quando nos preparamos para nos apresentar a Deus, corrigimos os nossos erros, e Ele deposita em nossa alma uma alegria indizível, amados. Ele manifesta o seu poder entre nós. Aleluia! Quando nos preparamos para nos encontrar com Deus, abrimos o nosso coração para ouvirmos a voz de Deus, ficamos sensíveis ao Espírito Santo, e tudo que Deus nos fala aqui, ou quando estivermos orando, ou em todo o tempo, nós vamos permitir ouvir a voz dele, seremos sensíveis à voz do Espírito Santo.
Só assim a nossa vida cristã vai ser melhorada. Quando nos prepararmos para encontrar com Deus, quando nós abrimos o nosso coração. Estou suando aqui porque a presença de Deus está muito forte nesse lugar e aqui também está quente. As pessoas virão e ficarão. Por virem o poder de Deus entre nós, eles vão dizer, não é uma farsa. É difícil de acreditar, mas dessa vez não é uma propaganda enganosa que eu vi naquele cartaz. E não são migalhas do chão, não são migalhas que eu vou me alimentar. Realmente existe pão na casa de Deus. Realmente existe pão dentro dessa igreja. Realmente a presença de Deus se faz presente nesse lugar. E para concluir, eu quero te dizer, portanto, família cristã, tenha a direção do Espírito Santo. Peça ao Todo-Poderoso para Ele restaurar. Se você perdeu a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus falando com você, o Todo-Poderoso quer restaurar a sua sensibilidade. A sensibilidade de sua magnífica presença em nossas vidas e em nossas igrejas. Cada vez mais falamos sobre a glória de Deus cobrindo a terra. Mas como ela vai fluir pelas ruas da nossa cidade, se não podem nem mesmo fluir pelos corredores da nossa igreja? Como? Como é que ela vai fluir? Como que a glória do Senhor vai fluir se não está fluindo nem dentro da igreja? Então é preciso consertar primeiro a casa. É preciso reparar o altar para ter, aleluia, uma mesa farta de pão. Para se ter fogo tem que ter azeite. Então seja cheio do Espírito Santo. Azeite é a presença de Deus na tua vida. Lembra das virgens loucas e das virgens prudentes e das virgens loucas? O que aconteceu? As loucas não tinham azeite e quando o noivo chega, elas perderam a oportunidade de entrar. Quando Noemi ouviu o rumor de que havia pão em sua terra, ela voltou. E Ruth acreditou que iria comer do pão de Deus juntamente com a sua sogra. A notícia se espalhou como a velocidade da luz e elas voltaram. Ruth disse, o teu Deus será o meu Deus, pois o verdadeiro pão está com ele e eu quero comer desse pão. Olha só. Ruth viu a presença, o pão de Deus, aleluia, na vida de Noemi. Glória a Deus. Ruth disse, o teu Deus será o meu Deus, pois o verdadeiro pão está com ele e eu quero comer desse pão. Quantos dos nossos, por falta de pão, saíram da casa? Mas quando eles ouvirem dizer que o pão voltou para casa, que a presença de Deus está de volta, eles também voltarão para se alimentar do pão. E não vão mais comer bolota de porco, mas vão se alimentar do pão. Glória a Deus. Voltarão para se alimentar do pão de Deus. Porque quantas igrejas hoje não estão oferecendo pão? Quantas igrejas hoje estão oferecendo bolotas de porco? E muitas pessoas têm saído das igrejas por isso. Porque dentro da casa não tem pão. E elas estão com fome de pão. Pão vindo do céu. Aleluia. E certamente, esses que retornarão serão usados por Deus para alimentar outros que não têm pão de Deus. E eu quero concluir dizendo essas frases para vocês. Preste bastante atenção. Podemos desfrutar da presença de Deus muito mais do que temos a capacidade, muito mais do que temos capacidade de imaginar. Mas ficamos tão satisfeitos com o lugar onde estamos e com o que temos, que não reivindicamos o que há de melhor da parte de Deus.
Sim, Ele está se movendo entre nós, amados. Está trabalhando em nossas vidas. Mas temos nos contentado em varrer o chão à procura de migalhas, ao invés de ter abundantes fornadas de pão quente que Deus preparou para nós no forno, nos fornos dos céus. Ele preparou uma mesa cheia, uma grande mesa cheia da sua presença nesse dia, e Ele está chamando a igreja: venha e coma. Volte para Deus, eu quero te dizer nessa tarde. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para Deus. Não fique distante dele. Volte para Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu coração. Ele quer dar a você um pão com fartura e não com migalhas. Deus está te chamando nessa tarde. Deus está aqui oferecendo o pão do céu para você. Para você que tem fome. Para você que quer saciar essa fome que tem a sua alma. Volte para Deus. Não fique distante do Senhor. Amém? Eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra. E que ela encontre espaço nos nossos corações e que possamos ser abençoados. Como eu fui abençoada, que você possa ser abençoado através dessa palavra. E que o Senhor nos ajude a levar essa palavra cheia do poder dele para todos os santos. Em nome de Jesus. Fica essa palavra para você com o tema: alimente a sua casa do pão do céu. Que tipo de pão você está se alimentando? Que tipo de pão você tem oferecido dentro da casa do Senhor? As pessoas estão famintas de pão. As pessoas estão famintas da presença de Deus. Que possamos alimentar essas vidas, que possamos sair das quatro paredes, dos ares condicionados e alimentar vidas que estão famintas de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta com o nosso momento com Deus. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes aqui nessa tarde e puderam ouvir uma pequena porção da palavra do Senhor para os nossos corações. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, toda a sua família. Amém? Muito obrigada a todos vocês. Pastor Alex Cícero, ali de Nova Mutum, Deus abençoe. Luiz Cavalcante. Sandra Rezende, um abraço. Kailane, um abraço, minha querida. Estou orando por você, viu? Diógenes Freires, servo de Deus, está ouvindo também. Marcos Godoy, aleluia. Leandro, Karina, Deus abençoe. Marieta Santos, Luiz Carlos, Júlio André. Amados, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém? Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Se você tem pedido de oração, deixe o seu pedido de oração que nós vamos estar orando por você. Amém? E que o Senhor te abençoe. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar aqui de volta. No nosso momento com Deus, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor.